Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no capítulo 24 do livro de Atos. Antes, porém, eu gostaria de relembrar um texto que lemos ontem no capítulo 23, verso 11, que diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Que promessa maravilhosa, não? Paulo sendo acusado injustamente, sendo preso, sendo perseguido e até espancado, Deus diz: tenha coragem, porque eu estou com você, estou do seu lado e você vai testemunhar diante de autoridades. De fato, Paulo já havia testemunhado em muitos lugares ao povo, em lugares gentios, judeus, e agora Deus o mantinha, o protegia, ainda que cativo, para que ele pudesse testemunhar diante de autoridades. E aqui no capítulo 24, nos versos 1 e 11, encontramos um contraste bastante interessante. Diz que os judeus acusadores desceram a Cesareia, enquanto Paulo havia subido a Jerusalém. Isso ilustra a condição espiritual deles. Enquanto Paulo subia, enquanto Paulo caminhava em direção a Deus, a Jesus, a sua fidelidade à palavra, nós encontramos aqui os líderes judaicos daquele tempo descendo cada vez mais em sua vida espiritual, em seu caráter, usando de mentira e falsidade. Verso 3, os líderes judaicos começaram bajulando Félix, atitude típica de politiqueiros. No verso 14 vemos que, embora Paulo adorasse o Deus dos judeus, estava sendo acusado de pertencer a uma seita. Não deixe que o preconceito alheio o faça sentir vergonha do caminho. Assim era chamado então o cristianismo naquele tempo, o caminho. Embora os judeus quisessem que se pensasse que aquilo era uma seita. Não faz mal. Se acusarem você de seguir uma seita, mas você estiver sendo fiel à palavra de Deus, é isso que importa. O importante não é pertencer a essa ou aquela igreja necessariamente, mas ser bíblico, ser fiel à palavra de Deus. Versos 14 e 15 ainda, Paulo era fiel à lei e aos profetas, por isso cria na ressurreição e no ressurreto Jesus Cristo, porque justamente a palavra de Deus, a lei e os profetas, é que prenunciaram, que anunciaram a vinda de Cristo e a sua ressurreição. Paulo era mais fiel do que aqueles judeus que o estavam acusando. Se estar no caminho certo, adorando a Deus e fazendo a vontade dele, equivale a pertencer a uma seita, entre aspas, que assim seja. Verso 16: Procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens, disse o apóstolo Paulo. Que declaração tremenda esta! Ele lutava, ele se esforçava para ter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Que assim seja também a nossa vida, a vida de todos os cristãos. Ter a consciência limpa, saber que está sendo fiel a Deus, independentemente do que façam os homens. Paulo cria na ressurreição dos justos e dos injustos, com consequências opostas para cada grupo, evidentemente. Quem torna alguém justo é o justo, e isso se chama justificação. Verso 22, Félix tinha bom conhecimento do cristianismo, por isso Deus levou Paulo até Cesareia para pregar para ele. Note que Deus nunca deixa alguém sem ouvir a sua mensagem, ainda que tenha que deslocar ou permitir até que um de seus servos seja preso para que outra pessoa possa ouvir da mensagem de salvação. Verso 23, como é bom ter amigos numa hora dessas. Para ter amigos é preciso ser um amigo. E aqui nós vemos que amigos de Paulo o ajudavam, o serviam enquanto estava preso ali, permaneceu 2 anos preso ali em Cesareia. Paulo era amigo e por isso tinha amigos. Verso 25, a ordem lógica é justificação, domínio próprio e depois juízo. Infelizmente, muitos tapam os ouvidos diante da verdade. É o que aconteceu com Félix. Ele ouviu, mas depois disse, olha, eu tenho compromissos, não posso aceitar isso agora, mas ele teve muito bem claras as declarações de Paulo em sua mente e entendeu muito bem o que Paulo estava dizendo. Só que, infelizmente, ele se deixou levar pelos compromissos, pela falta de interesse de aceitar o chamado de Deus. Somente os justificados por Jesus e que andam com ele conseguem ter domínio próprio, porque ele opera neles o querer. Religião não é uma questão de conveniências, é uma questão de compromisso com Deus, de aceitação da sua mensagem, da sua palavra. Verso 26, como mal político, Félix quis tirar vantagem financeira da situação. Veja só, não é novidade esse assunto. Félix desprezou o maior de todos os tesouros, enquanto manifestava interesse por dinheiro. Infelizmente, há muitas pessoas que fazem a mesma coisa hoje. Desprezam o grande tesouro da salvação, da palavra de Deus,
da presença de Jesus, da fidelidade, da paz que vem por servir o Criador do Universo, por uma ninharia aqui na Terra, por cargos, por dinheiro, por fama, coisas que são tão passageiras e fúteis. Ainda existe muita gente que troca a salvação pelo vil metal, infelizmente. Em verso 27, Paulo ficou 2 anos, como eu disse, preso injustamente, mas Deus via tudo. Ele foi fiel. Ele proclamou a palavra de Deus diante das autoridades também, assim como já havia feito em outras ocasiões. Sejamos como Paulo, fiéis na liberdade, no cárcere, em qualquer circunstância e nos esforçando como ele também para ter a consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.